Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Terminal Linux e Prompt de Comando do Windows. Esta aula é uma continuação da aula de comandos de manipulação de pastas. No Linux, existe um comando para você imprimir ou mostrar o caminho completo da pasta corrente, da pasta onde você está atualmente. Este comando é o pwd. Observe neste exemplo. Ao ser executado o comando pwd, foi impresso /home, /evaldovolkers, /aula, /linux, que é a pasta em que eu estou atualmente. Observe, eu tenho aqui til/aula, ou seja, eu estou na pasta aula da pasta do usuário Evaldo. Mas eu quero ver o caminho completo. Então, pwd, aqui está o caminho completo, /home, /evaldovolkers, /aula. E no Windows, como eu faço para imprimir ou mostrar a pasta corrente? Basta executar o comando cd sem nenhum parâmetro. Observe, cd, enter, ele mostra, aqui imprime, o caminho completo da pasta que eu estou. Aparentemente no Linux tem mais utilidade, porque o caminho onde eu estou, ele é substituído, ele é curto. Aqui, por exemplo, eu estou vendo o caminho completo. Mas isso é útil caso você queira gravar essa informação em algum arquivo, por exemplo. Tanto no Linux quanto no Windows, nós podemos direcionar a saída de um comando para um arquivo de texto, por exemplo. Por exemplo, eu posso executar o comando cd usando o sinal de maior, que eu vou direcionar para o arquivo exemplo.txt. Eu executei, por exemplo, agora o comando dir e observe que foi criado o arquivo exemplo.txt com 91 bytes. Aqui está, no caminho que eu estava no prompt de comando, o arquivo exemplo.txt. Vou dar 2 cliques, observe que dentro do exemplo.txt tem um caminho completo. Caso eu precise informar esse caminho completo a um arquivo, nós podemos usar o comando cd, seguido do sinal de maior. No Linux também podemos fazer isso. No Linux, por exemplo, eu posso fazer pwd direcionado para arquivo.txt. Vou aqui na pasta que eu estou, aula, subir uma pasta, foi criado aqui o arquivo chamado arquivo.txt. Vou abrir o arquivo, observe /home /evaldovolkers. Então qualquer comando pode ser direcionado para um arquivo de texto usando o sinal de maior tanto no Linux quanto no Windows. Então se eu usar o tree, vou botar tree.txt. Opa, estou na pasta evaldo, vai demorar um pouquinho. Vamos ver aqui, o tree.txt, ele começou a executar o arquivo, ó. Só que ele não finalizou. Dei um Ctrl C, que eu estou numa pasta que tem muitos arquivos e subpastas. Então, vou pegar uma pasta menor, cd aula, cd linux, agora sim, tree teste.txt, tree direcionado para teste.txt. Agora vamos aqui, aula, linux, teste.txt. Observe que o resultado do comando tree foi para dentro do arquivo teste.txt. Podemos ainda usar 2 sinais de maior para adicionar conteúdo ao arquivo. Por exemplo, ls, 2 sinais de maior, direcionado para o teste.txt. Agora eu vou abrir o teste.txt. Observe que tem aqui o resultado do tree e o resultado do ls. No Windows é a mesma coisa. Vou executar o dir, 2 sinais de maior, para acrescentar conteúdo ao exemplo.txt. Agora eu vou abrir o exemplo.txt e você vai observar que ele tem o resultado do cd, que nós executamos direcionado para ele, e o resultado do comando dir aqui, no mesmo arquivo. Foi adicionado o resultado do comando dir. Agora nós vamos ver como copiar um diretório, uma pasta inteira e o seu conteúdo. No Windows, nós temos o comando xcopy, onde nós definimos a origem, o destino e os parâmetros. Veja alguns dos parâmetros.
/D_M-D-Y. Copie arquivos alterados ou na data informada ou depois desta data, com o mês, dia e ano. /P. Solicita confirmação antes de criar cada arquivo no destino. /S. Copia pastas e subpastas que não estejam vazias. /E. Copia qualquer subpasta, mesmo que esteja vazia. /V. Verifica cada novo arquivo. /W. Solicita pressionamento de tecla antes de copiar. /Q. Não mostra os nomes dos arquivos enquanto copia. E /F. Mostra os nomes completos dos arquivos de origem e destino enquanto copia. Veja um exemplo. Executando o comando tree /F, nós vemos que estamos na pasta C users, Evaldo, aula, pasta 1. Dentro dela tem a pasta 1, underline 1, e dentro dela tem 3 arquivos de texto. Foi executado o comando xcopy para copiar a pasta 1, underline 1, dando um novo nome para a pasta de destino, que é a pasta 1, underline 2. Aqui ele fez uma pergunta se a pasta 2 é um arquivo ou um diretório, D para diretório, e aí ele foi mostrando a cópia dos arquivos. Ao executar o comando tree novamente, nós vemos que foi criada a pasta 1, underline 2, idêntica à pasta 1, underline 1, com os mesmos arquivos. No Linux, para copiar um diretório e todo o seu conteúdo, podemos usar o comando cp com o argumento "-r. Por exemplo, cp-r origem destino. Observe que executando o comando tree, nós temos a pasta Linux, arquivo 1 e arquivo 2, a pasta Windows com o arquivo 1. Aqui foi executado o comando cp-r Linux para Linux 2, fazendo uma cópia da pasta Linux para a pasta Linux 2. Ao executar o comando tree, nós temos a pasta Linux e também a pasta Linux 2, com os mesmos arquivos. Então, no Windows, podemos usar o Xcopy, o Xcopy, para fazer a cópia de pastas com todo o seu conteúdo. No Linux, o comando copy, que é o cp-r, passando as pastas de origem e destino. Agora eu vou falar de alguns comandos que você não deve executar. Eu só vou falar para que você tenha cuidado caso alguém mande você executar este comando ou você veja este comando dentro de algum arquivo, dentro de algum script. São comandos que apagam diretórios recursivamente. No Linux, o comando rm-r, ele apaga diretórios recursivamente, porém ele pergunta antes de excluir. Se você utilizar rm-rf, não há pergunta alguma. Ele vai excluir todo diretório, subdiretórios, arquivos que existirem no local que você informou. A forma de usar é rm-rf e o nome da pasta. E no Windows o comando similar seria rd/s/q. Seria para apagar diretórios, subdiretórios e não perguntar nada. Então, se algum dia você ver esses comandos, não execute. A não ser que você esteja exatamente sabendo o que você vai fazer, dentro de uma pasta que realmente você pode apagar todo o conteúdo dela. O objetivo desta aula foi falar um pouco mais de comandos de manipulação de diretórios. Obrigado e até a próxima aula.